Bom dia a todos, obrigado por terem vindo a esta visita rápida e curta à obra de uma pessoa que eu tive a honra, digamos, o prazer de ter conhecido quando vim viver para Aveiro, no início dos anos 80. E nessa altura eu estaria muito interessado na continuação de uma espécie de um renascimento cultural que vinha do Porto, e pelo facto de eu ter sido cineclubista, ouvi falar no Vasco Branco já quando estava no Porto. Quando cheguei a Aveiro procurei olhar para as coisas que ele tinha feito e nada melhor do que me inscrever num curso de cinema que ele fez na própria casa dele, e foi aí que eu conheci uma série de pessoas ligadas à cultura aveirense, que eu vindo para cá do Porto não tinha contactos, e portanto esses contactos foram permitidos no curso de cinema que eu frequentei no Vasco Branco. Por isso o nome do Vasco Branco também é muito especial para mim e devo-lhe também um pouco isso. Dizer que a figura do Vasco Branco está muito estudada, as pessoas já conhecem, e eu não vou dizer nada de novo. O que me interessa muito na figura do Vasco Branco é a maneira como ele tocou em vários aspectos da produção artística, no cinema, na cerâmica, na literatura, na poesia. Mas o que liga tudo isto é uma forma de estar que a mim é o sonho. Ele era essencialmente um sonhador, e isso está plasmado na obra dele. Depois a subtileza dos sinais. As obras deles têm sinais subtis, que é preciso estar com muita atenção para nós vermos esses sinais. Aqui neste espaço, que é um espaço sagrado, as obras do Vasco Branco são obras que têm que ser vistas. Isto vale pelo conjunto das obras. Uma obra isolada pode ser lida de uma determinada maneira, mas o que é importante é a leitura do conjunto. E a leitura do conjunto faz-se, podemos fazê-la a partir da entrada do espaço da igreja, da capela, ou podemos fazê-la como nós estamos aqui neste momento, a partir já do painel que está aqui no altar. Uma das coisas que mais me interessa neste painel são realmente para já as cores que ele utilizou. São cores fortes, e isso tem a ver também com toda a problemática que nós estamos aqui a tentar estudar. Digamos, dentro das figuras do painel, para além da figura da divindade, a figura da mãe do Cristo é a dominante, digamos, e o manto é azul claro. O azul claro é uma indicação da virgindade. Por outro lado, o que me interessa aqui neste painel também é muito engraçado, é as figuras que estão abaixo da divindade são 9, e como sabem 9 é um número especial, digamos. Normalmente o Atlas é aquela figura do Atlas, do homem que segura o mundo, é muito representada também pelo número 9, e isso talvez o Vasco Branco tenha querido chegar lá a essa representação numérica, para sublinhar também a importância do Cristo digamos, na dádiva aos humanos, ao mundo. Há aqui também, podemos ver ali por cima da figura da Virgem, o pelicano. O pelicano, como sabem, é o indicativo da Eucaristia. O pelicano é uma ave que quando não tem peixe para dar aos filhos, debica no próprio corpo e sacia a fome dos filhotes com o próprio sangue. E é isso que quer dizer aquilo, o sangue de Cristo, que está ali também muito representado naquela figura do pelicano.
Para além das obras de cerâmica que estão aqui, o que está aqui patente também, de muito interessante, são os vitrais, porque os vitrais também têm peixes, têm pelicanos, têm círculos. O círculo é, digamos, a representação da vida, nascimento, morte, renascimento, e todos esses sinais estão aqui plasmados, por isso é que esta obra toda é uma obra muito especial e não podia estar num outro espaço senão num espaço sagrado como este aqui. Antes de continuarmos a visita, eu queria fazer uma referência a uma coisa que é muito evidente, que é na obra do Vasco Branco, que é a ligação da cerâmica à escultura. É muito importante na obra do Vasco Branco, e isso nota-se nas esculturas, nas obras de exterior, e eu acho que ele influenciou muito dos outros artistas que apareceram depois a fazer painéis cerâmicos na cidade, que é o facto de ele tratar a cerâmica com relevo. Aqui, neste caso, nós temos o pelicano, que está ali plasmado na parte de cima do círculo. Depois temos os dois peixes que têm a ver com a multiplicação dos pães, e sabemos também ainda que o peixe é o sinal que os primitivos cristãos usavam para fugir às perseguições quando se reuniam. Ainda hoje o peixe digamos, um sinal poderoso de pertença. Do lado esquerdo temos uma palma e do lado direito temos um ramo de oliveira. A oliveira não está ali por acaso. Quando Cristo vai para meditar para o Jardim das Oliveiras, o Cristo vai à procura da iluminação. A oliveira é a árvore sagrada, a árvore da luz. Dá o azeite, e o azeite naqueles tempos era utilizado, como sabem, para a iluminação. E é o que o Cristo vai lá. O Cristo vai para o Jardim das Oliveiras meditar e pedir a luz. E daí a introdução da folha de oliveira neste círculo, que é também um pouco, ele utiliza o círculo como uma linguagem, querendo dizer que tudo aquilo tem a ver com o percurso de vida da humanidade, nascimento, morte e renascimento. Deste lado temos uma representação do milagre da multiplicação dos pães. Esta obra é particularmente interessante por um motivo. O Vasco Branco muitas vezes geometrizava figuras. E se nós vimos no vaso, tem os 5 pães e tem aqui embaixo umas figuras geométricas que são cruzadas. Este cruzamento não é por acaso, porque se estiverem atentos, há a estilização de um peixe do lado direito e a estilização de um peixe do lado esquerdo, sendo que aquele losango o losango central é que faz a divisão entre os dois. E isso é um aspecto interessante na própria obra do Vasco Branco. Ele utiliza também aqui depois a cor clara, o azul claro, não é? Para acentuar ainda mais o milagre da multiplicação dos pães. E portanto, o verde, para mim, aquele verde tem uma conotação com a esperança, com coisas mais positivas que depois poderão acontecer à humanidade. É um pouco essa minha interpretação, e eu sempre disse desde o início que esta interpretação é uma interpretação muito pessoal, pode ser contestada, como é evidente, mas é a leitura que eu faço de uma personalidade que marcou muito a cultura alveirense e vai marcar ainda. Ficou para sempre muito um traço na cidade e um traço na cultura alveirense. Continuando com a nossa visita, desta vez estamos no interior do átrio de acesso ao Departamento de Materiais da Universidade de Aveiro. Posto isso, devo dizer que esta peça do Vasco Branco é uma peça para muitas pessoas insólita, mas é uma peça essencialmente que, como tantas outras obras do Vasco Branco, tem por tema a mulher e digamos, uma forma de exaltar a figura feminina.
Olhando para a peça de uma forma mais específica, nós vemos aqui uma coisa engraçada que aparece também muito na obra do Vasco Branco, que é a mulher, digamos, os órgãos sexuais da mulher são representados, os seios, por dois círculos, onde os círculos, e o sexo é um triângulo que está ali e nos aponta para um pormenor muito interessante da própria obra. Olhar para aquilo, o mais fácil era o artista ter perforado aquilo, porque se olharem para aqui, do lado direito e do lado esquerdo estão, digamos, as pernas da figura, mas o mais fácil era ele ter aberto aquilo. Ele não faz isso. Ele faz uma porta. Aquilo, para mim, na interpretação que eu faço, é uma porta. A porta não é mais que uma coisa, a porta é uma passagem. É a passagem para o... Nós, durante a nossa vida, vamos atravessando portas. No nascimento e na morte. E durante a nossa vida, quando penetramos em espaços, vamos passando essa fronteira, que é o não espaço, é o espaço entre o que está fora e o que está dentro. E eu acho que o Vasco Branco aqui nesta peça quis sublinhar isso com aquela porta. Não é por acaso que ela está no meio das duas pernas e também é uma mensagem, quanto a mim, para dizer, é pela mulher que nós acabamos por aparecer neste espaço-tempo e depois vamos sozinhos também para um outro sítio qualquer, mas é a mulher que é a máter, que é o meio, que é responsável pela nossa existência neste espaço. Acho que foi isso que o Vasco Branco quis dizer. Estamos em frente à casa do Vasco Branco, onde ele acabou por incluir na fachada 3 painéis. E estes 3 painéis são um pouco uma homenagem a Aveiro e às gentes de Aveiro, mas o painel da direita é mais um painel muito... que tem a ver muito do sonho que acompanhou sempre, da visão mais onírica que acompanhou sempre o Vasco Branco durante a sua vida e durante a sua vida de artista plástico. Nós podemos ver no painel da esquerda, aparece o peixe, não é? Mas tem aqui uma coisa muito engraçada, que é o facto dele ter representado o sol, e a representação do sol aparece ali com uma tonalidade mais clara no centro, porque a luz da Aveiro é uma luz clara, é uma luz... Não é uma luz clara refletida pela ria. O espelho d'água reflete a claridade da luz da Aveiro, que é uma luz completamente aberta. Isso está ali plasmado nesse painel mais à esquerda. O painel do meio, para mim, é um painel muito engraçado, muito interessante, porque se vocês se olharem com atenção, estão ali os triângulos dos Montes de Sal, e depois tem uma figura um tanto ou quanto ambígua. Se olharem bem, parece um rosto de uma mulher, a parte de cima encimado por uma espécie de um chapéu, que é um chapéu que nos reporta para as imagens das mulheres que vendiam peixe em Aveiro, portanto muito do início do século XIX, do século XX. E, por outro lado, também aquela forma que compõe o que eu designo por um rosto mais esbatido, dá a sensação que são as redes a secar. É um pouco essa imagem. A imagem do lado direito é uma imagem completamente diferente, tem referências também muito aveirenses, mas é um painel mais da área dos sonhos. Há ali umas riscas que, para mim, têm a ver com algumas referências já à Costa Nova. Há ali uma coisa do lado esquerdo do painel, parece uma tenda de campismo. O Vasco Branco fazia campismo e isso está ali referenciado muito naquele painel. Portanto, aquilo é tudo um pouco o que foi a vida dele e o que é o sonho, as coisas que lhe agradavam fazer na vida. Está um pouco ali, sei lá, eu posso olhar para
para aquelas figuras mais arredondadas, e aquilo reporta-me também muito para as câmaras de cinema de que ele usou, e depois aquelas cores que têm a ver também com a infância e com a juventude. É tudo isso que está ali plasmado, e o que me interessa um pouco neste conjunto de painéis são as referências à vida do próprio artista. Isso é que é, quanto a mim, digamos, a mensagem mais importante que ele quis dar numa coisa muito íntima, que é a própria casa. Os dois painéis que nós vamos observar agora são painéis que marginam uma das praças mais importantes de Aveiro, que é a Praça da República. A Praça da República é uma praça, de certa forma, tem um certo misticismo. Existiu aqui uma igreja, o edifício do Fernando Távora, que o Fernando Távora faz para, de certa forma, fecha a praça. A praça teve a intervenção de alguns artistas modernos portugueses, como o Jorge Pinheiro, que faz uma intervenção ao nível do pavimento, e a Clara Menezes, que projeta as floreiras. Eu há pouco tempo tive a oportunidade de escrever um texto sobre isso. O Vasco Branco, tendo conhecimento disso e tendo conhecido essas figuras, a praça tem que ser lida também num contexto de conjunto. Vai projetar dois painéis que são muito, digamos, a gênese e toda a alma de Aveiro. Ele faz referência à pesca, faz referência aos ovos moles, faz referência às procissões, faz referência à pesca, e portanto é muito aquilo que o Vasco Branco quer dizer aqui, o que nos tenta mostrar, toda uma referência até emocional que ele teria à cidade e que está plasmada nas diversas figuras que ele vai projetando e que ele executou para toda esta zona. E nesse sentido é muito eficaz este fecho do espaço feito por ele, e toda esta alegoria que ele faz à cidade é o que de mais interessante tem estes painéis. Para além das referências que eu já fiz, ele trata os painéis com a linguagem da escultura. Tudo isso é muito importante na obra do Vasco Branco. O painel da fachada dos bombeiros, produzido também pelo Vasco Branco, tem algumas mensagens. Que é mais importante, que eu acho mais importante, é uma mensagem de esperança. A figura do bombeiro, que é uma figura, não se sabe bem se é masculina, se é feminina. Do lado direito ele faz referência ao verde, que está do lado direito do painel, e que é acentuado pelas folhas que ele desenhou. E, portanto, no fundo, sendo uma referência a uma certa destruição. Depois o Vasco Branco faz uma referência ao Renascimento, que é pontuado pela elevação, pela figura do bombeiro, que leva a criança acima da sua cabeça, querendo exaltar precisamente que o futuro é esperançoso. O painel que está na fachada aqui, que vocês podem observar na fachada da creche do Jardim de Infância da Vera Cruz, é a infância, ele próprio. Ou seja, o que está ali é uma certa imagem de infância que possivelmente estaria na cabeça do próprio Vasco Branco, porque há uma imagem ali atrás, que é uma imagem de uma mulher que protege a criança que está à frente dela, e ela está de chile. E essa ligação é uma ligação muito forte às gentes da Beira-Mar e desta zona toda de Aveiro. Possivelmente faziam parte do imaginário infantil do próprio Vasco Branco. Há uma ligeira diferença entre a figura
está por trás a figura da suposta mãe da criança e da criança, uma diferença de escala. Eu isso acho que também é propositado, porque o futuro é a criança, a mãe já é um pouco o passado. E depois há ali umas figuras um bocado estranhas, 3 em baixo e 2 mais em cima, do lado esquerdo. Isso tem a ver com os medos, eu penso que tem a ver com os medos da infância. De resto, se virem, também não é de uma forma aleatória que ele utiliza o verde e uma cor mais clara que está por trás, que é, para mim, é o devir, é a aurora, é aquilo que vai acontecer num futuro. E é essa a mensagem mais forte do painel, é um pouco essa. Mas é muito do imaginário da infância do Vasco Branco, das imagens que ele foi vendo. Estas visitas têm um handicap. Quando estão a terminar, esse devia ser o início. O que é que eu quero dizer com isso? Quando nós estamos mais empolgados com a visita, é que ela acaba. Eu só queria ressaltar aqui uma coisa que acho importante, que é o facto da obra do Vasco Branco ter coerência. As coisas acabam por se ligar umas às outras, se vocês ficaram atentos àquilo que eu disse, há sempre uma certa ligação entre a obra. A obra não é uma obra descontínua, é uma obra contínua. E o que mais me interessa no Vasco Branco é também isso. É como eu disse no início, a obra do Vasco Branco pode ser lida em vários suportes que ele privilegiou durante a vida toda dele. Do cinema, da literatura, da pintura, da cerâmica, da poesia. Isso pode ser encontrado e não são coisas desconexas umas das outras. Isso é que faz do artista ainda uma figura mais relevante. Aliás, há uma outra coisa, e com isto despeço-me. Obrigado a todos, um abraço a todos por terem estado aqui comigo. Vou dizer uma coisa que um dos grandes amigos do Vasco Branco lhe dizia, e companheiro. O Gil Rezende dizia assim: eu quando ouço falar em Aveiro só me lembro do Vasco Branco. Obrigado a todos.